Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Wesley, eu sou pastor aqui do Distrito de Vista Alegre, da Associação Norte do Rio Grande do Sul. E fui convidado hoje para te passar uma aula bem especial sobre o capítulo 8 do livro Nistro Cremos, com a crença do grande conflito. E eu quero, de momento rápido aqui, explicar para você um pouquinho o que essa crença ela nos diz e o que nós podemos aprender com esta parte das Escrituras para crescermos e aprendermos cada vez mais. Então você que é líder ou aspirante a líder, se prepare para nós entendermos estes pontos e poder crescer na nossa caminhada espiritual também. A doutrina do grande conflito está baseada no conceito de que há uma guerra entre o bem e o mal. Uma guerra que nós vamos ver agora lendo a Bíblia, que se origina no céu. Gostaria de trazer vocês para a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, que diz o seguinte: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando vemos esse texto, nós entendemos que o grande conflito, essa grande guerra, se origina no céu. Em Ezequiel 28, nós percebemos que o diabo, anteriormente chamado Lúcifer, um anjo de luz, foi colocado para ser um dos anjos mais importantes dentro da corte celestial. Os anjos, aqueles que foram feitos um pouquinho superiores aos seres humanos, no sentido de estar mais próximos de Deus, nós começamos a perceber que dentre esses anjos, Lúcifer tomou uma decisão muito errada. Ele permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. E ali em Ezequiel 28, ele declara que ele tentou ser semelhante a Deus. Ele queria ser como Deus, não em caráter, por Deus é bom e o caráter de Deus é perfeito, mas em autoridade, ele queria poder. E ao tentar usurpar este poder, o texto bíblico nos afirma que houve uma guerra no céu. Mas, infelizmente, não houve mais espaço para Lúcifer e aqueles que concordaram com ele. Por isso, eles foram expulsos. Já em Gênesis 3, nós percebemos que agora Lúcifer, em forma de uma serpente, vem enganar a terra. E, infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, sucumbem à tentação deste enganador, que agora se chama Diabo, Satanás, o adversário. Então, o pecado passa a entrar neste mundo. Mas algumas perguntas são importantes e elas levantam com toda essa questão. Mas será que Deus não poderia ter resolvido este problema de uma vez? Será que não deveria ter sido cortado o mal pela raiz? Mas aqui a doutrina do grande conflito, a crença em base da salvação, nos ajuda a entender isso. Se Cristo tivesse cortado o mal pela raiz naquele momento, gerariam dúvidas sobre os anjos, sobre o universo. Então ele precisa provar por A mais B que ele é justo e que o pecado e suas consequências são reais e aqueles que tomam decisões têm liberdade para viver com as suas escolhas, mas são escravos dessas consequências daquilo que fizeram. Com a entrada do pecado neste mundo, nosso mundo encontrou terríveis problemas. E hoje nós vemos coisas horríveis, sofrimentos, guerras e coisas inaceitáveis. Nosso Deus nos ama demais, mas Ele precisa mostrar ao universo que de fato Ele é justo, porque nós não podemos aceitar e também escolher amar alguém que realmente não trata-nos com justiça, com amor e com carinho. Eu finalizo dizendo para vocês que o livro de Efésios nos lembra algo muito importante. Nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades e as hostes do mal. Então, lembre-se sempre, e essa doutrina nos ajuda a entender, que Cristo Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e para vindicar a justiça de Deus. Quando Cristo Jesus morre na cruz, nenhuma dúvida há de que o mal é mal e ele precisa ser combatido. Agora, apenas estamos a poucos passos de resolver esse grande conflito para que ele, enfim, se encerre. Mas que nós possamos sempre lembrar que nossas dificuldades, nossas lutas não são contra as pessoas ou outros, eles não são nossos inimigos. Tampouco
às vezes algumas pessoas ficam muito preocupadas com o que o diabo pode fazer, mas lembre-se, ele foi derrotado. Existe vitória em Cristo Jesus. E se você confiar nele e entender essa vindicação que ele faz do caráter, estaremos recebendo esta vitória também. Então, que esta crença possa te ajudar a entender cada vez mais a necessidade de confiar em Deus e viver do lado dele. E que possamos também aprender a defender este amor e também a justiça de Deus no mundo tão caótico com o qual vivemos, mas que temos a certeza de que todo este caos, todo este problema terá um fim. Deus abençoe vocês. Maranata!